Caião, você que é talvez aí o criador da maior comunidade de caçador de yield em blockchain, o que é DeFi e por que é tão revolucionário isso? O que é esse negócio de renda passiva com cripto, cara? Então, vamos lá, né? Começar um pouco lá atrás, assim, né? As finanças descentralizadas, né? Que é a sigla DeFi vem disso, né? Realmente é um ecossistema de aplicações, né? Que surgiram dentro da blockchain que permitem a gente a interagir com softwares que permitem a gente programar o nosso dinheiro para interagir de uma maneira específica. Então, imagina que com esses aplicativos das finanças descentralizadas, a gente consegue ter, né, um aplicativo que gerencia empréstimos, por exemplo. Então, você pode chegar lá, emprestar o seu dinheiro e pegar dinheiro emprestado. Tudo em cripto, né? Então, você faz isso através da sua carteira, sem pedir permissão para ninguém. Você não tem KYC, por exemplo. Você não tem que fazer nenhum tipo de requisição ou alguma coisa do tipo. Você simplesmente chega lá no Aave, por exemplo, que é um dos aplicativos que gerenciam empréstimos hoje o principal, né, do mercado cripto. E você consegue, né, emprestar, por exemplo, as suas criptos, né? E aí você consegue ter uma rentabilidade, seja em USDT, seja em Ethereum, seja em outras criptomoedas, inclusive o Bitcoin tokenizado, o principal ali, o WBTC, né, que é o mais utilizado hoje no mercado. E então o DeFi como um todo é um ecossistema de aplicações onde que cada uma delas executa uma função relacionada a um ecossistema financeiro. Então, dentro do mundo financeiro tradicional, que aqui vocês conhecem bem, com certeza, tem a questão de vários instrumentos, né? O mercado financeiro tem vários instrumentos. E cada instrumento desse, né, é gerido por um produto no mercado financeiro. Então, você tem ali, né, esses instrumentos sendo replicados dentro do ecossistema blockchain, do ecossistema descentralizado, com aplicativos, né? Aplicativos que você não tem que ter permissão de ninguém. Então, nesse ponto, né? Então, existem aplicativos para você fazer empréstimos e aí você pode ganhar emprestando ou pegar emprestado, né? Tem aplicativos para você se tornar o que a gente chama de formador de mercado, né? Que é exatamente o market maker, né? O cara que vai estar ganhando taxas ali de todas as pessoas que vão estar operando na compra e na venda dos ativos ali no mercado à vista. Então, você tem todas essas... tem algumas ferramentas que você pode utilizar para poder, né, realmente conseguir gerar essa renda passiva dentro do mundo cripto também. Então, para dar um panorama geral, seria mais ou menos esse tipo de coisa. A gente pode aprofundar mais e... Quem tem um celular consegue isso? Consegue ter esse tipo de renda? Consegue. Uma renda dolarizada. Dolarizada. Sem permissão de ninguém, explorando um capital que está vindo de vários lugares do mundo. Com certeza. Você pode pegar os seus USDT que tem na sua carteira. O USDT é dólar, para quem não sabe. Exato. Seu USDT, o USDC são stablecoins dentro do mercado cripto, né? Que são tokens pareados ao dólar lá no dólar, né? Então, cada token representa um dólar. E, nesse caso, você pode formar mercado ou emprestar dólares, né? Para você utilizar e ter rendimentos. Como você está emprestando, quando você vai para a dinâmica de empréstimos, você tem a dinâmica né, da lei da oferta e da procura. Então, a oferta e a demanda que vai fazer exatamente ali o yield ser precificado. Então, no mercado tradicional, um banco central vem e diz quanto é que é os juros e as pessoas aceitam aquilo, os bancos trabalham com o spread e vão para cima. No mercado cripto, os juros, o yield é totalmente controlado pela oferta e a demanda. Então, vamos supor, existem $1 milhão que estão para serem emprestados lá no Aave, por exemplo, certo? Que é esse aplicativo de empréstimo. Né? Se apenas 10% desse dinheiro foi pega emprestado, significa que a demanda para você pegar dólares emprestados está baixa. Então não tem por que você pagar um yield alto. Os juros automaticamente ele cai. Ninguém tem que interferir. Os juros cai automaticamente porque a demanda por empréstimos naquele ativo específico está baixa.
Agora, se tem aquele mesmo $1 milhão e já foram emprestados, por exemplo, $800 mil, nós temos 80% da pool ali comprometida. Então, o que é que o sistema faz, o aplicativo faz, sem interferência humana? Né? Ele chega lá e diz, opa, nós temos com alta demanda de dólares agora nesse momento. Então, nós precisamos aumentar os juros para incentivar novos participantes a depositar o seu dinheiro aqui e trazer mais liquidez para que a gente tenha mais liquidez e poder trazer esse dinheiro para emprestar para mais pessoas. E aí, efetivamente, quando o ratio, né, entre um ou o outro diminui ou aumenta, né, você tem ali exatamente o juro subindo e caindo. Então, essa é a dinâmica da lei da oferta e da procura dentro do mercado de empréstimos no mundo descentralizado. E os aplicativos, na grande sua parte, funcionam dessa maneira. Por isso que tem tanta demanda, né? Hoje já são quase $40 bilhões aí nesse setor somente de empréstimos, né? Então, quando se fala do ponto de vista já de corretoras descentralizadas, né? E aí você tem, por exemplo, a Uniswap lá na rede Ethereum como a principal, mais consolidada, mais segura. Você tem a Raydium na Solana ali como uma alternativa bem fundamentada, a Orca, a Meteora, né? Que são outras corretoras. Inclusive hoje, na minha visão, assim, especificamente como formador de mercado, a Meteora tem o melhor produto de todos. Né? Então... Eu queria que a gente se aprofundasse um pouco em alguns aplicativos específicos que vocês acham importante da galera conhecer quem tá chegando em DeFi agora. Mas eu acho que essa questão do empréstimo, né, Sexta, a gente poderia explorar aqui de duas maneiras. Pô, tem um aumento gigantesco de uso de protocolos de empréstimo, a gente sabe que isso é cíclico, né, mas... e também saber um pouco do lado institucional, André. Eu sei que você tá muito próximo do Itaú, por exemplo. Se tem gente comentando, cliente, né, querendo saber desse lado de empréstimo, se tem oportunidade de rentabilizar usando produtos on-chain, se você vê isso. Eu acho que o Caio deu um overview muito bom, né, de como funciona o mercado DeFi, mas eu acho que uma coisa interessante é pensar como é que a tecnologia cripto, ela evoluiu, né, ela nasceu em cima de alguns projetos e depois foram aparecendo algumas blockchains que eram para suprir o fato de você poder criar um DApp, né, que era um aplicativo online, dentro da blockchain, né, que foi o próprio Ethereum. Quando o Ethereum nasceu, ele não tinha muito, assim, não era ainda visto na época qual seria o uso. Então o uso foi buscado, né? E quando começaram por exemplo, a Aave, que o Caio falou, a Aave nasceu como um Ethereum Land, era ETH Land. Eu fui investidor deles lá no começo, tá ligado? Caramba. E eles foram, na verdade, eles eram um protocolo P2P. Eu podia emprestar para o Caio, e esse empréstimo gerava você pagava uma taxa para que a plataforma fizesse essa conexão P2P. Em algum momento, eles viram que com a evolução da tecnologia para stake, eles falaram assim, olha, quer dizer que eu posso... tem uma nova tecnologia chamada stake, que não segue a Proof of Work, então eu posso criar um token meu, que também tem meu próprio stake, então eu não preciso mais ser P2P. Eu faço o empréstimo, eu faço o depósito, eu remunero o cara por depositar aqui, e eu cobro para o cara para pegar o empréstimo. Então ele fez o quê? Ele remunera um pouco menor, igual, né? Eu escutei um cara muito interessante falando uma vez que a gente estava numa live. Ele gerencia o spread ali, né? Porque uma vez que a gente estava numa live e o cara falou assim, olha, eu trabalho num banco aqui no JP Morgan e isso acaba com quase 4 andares aqui do prédio. Né? Porque eram os 4 andares de crédito do prédio que funcionam literalmente fazendo esse mecanismo, né, de você captar, só que ele capta de forma descentralizada e distribui de forma descentralizada. E aí, isso é interessante entender porque essa mesma evolução aconteceu na Aave, já aconteceu em vários outros protocolos. Uniswap e tudo. E isso foi criando-se um Lego Money, né? Que é você pode usar a Aave para fazer algo, que depois você usa a Uniswap para fazer algo. Por exemplo, você pode ter uma posição em um ativo, você pode pegar empréstimo a uns juros mais baixos que o mercado hoje, né? Que é engraçado, porque você consegue realmente mais baixo que o mercado tradicional, sem perder seu ativo.
onde ele A fica... tua posição fica tokenizada, e esse é o pulo do gato, né? Isso. E ele te dá um empréstimo de uma porcentagem daquilo, e onde se o preço da criativa que você está dando cair, ele vai fazendo slashing, que ele fala, ele vai comendo um pedaço do seu ativo principal, mas você pode também ficar repondo a ponto de não ser atingido. E a partir disso, você consegue pegar um capital extra para colocar em outro protocolo. Por exemplo, você pode jogar dentro de uma pool que o Caio falou, gerar rendimento para pagar esse primeiro protocolo, e com o tempo você vai pagando o empréstimo e ganhou o principal. Então, tem várias formas que o mercado começou a se aproximar para fazer. Então, fazer delta neutro com dinheiro. Por exemplo, você tem 100, você pega 70 emprestado, agora você ficou com 170, e que você pode fazer empréstimo delta neutro, que, né, que tem pessoas muito boas. Eu tinha uma época que eu tinha uma gestora cripto com o Gustavo Cunha, que era, antigamente ele fazia muito isso no Rabobank, ele era estatutário do Rabobank, e ele era fantástico nessa parte de delta neutro, que o pessoal acha também que é uma coisa simples, não é, mas depois disso, com a evolução do mercado, no último ano nasceu um protocolo que praticamente faz delta neutro automático. A Ethena, né? A Ethena. Então, e cria um produto estável a partir disso. O mercado vem evoluindo e procurando, né, dores para solucionar e é isso que a gente fala muito, como é que você cria tokens econômicos realmente que fazem sentido. Que eu acho que a gente viu uma onda de lançamento de tudo, e agora a gente está vendo uma onda de realmente pessoas muito qualificadas fazendo tokens econômicos que fazem sentido para dores reais, para o mercado cripto e para o mercado tradicional.